Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos nesse sábado que a chuva nos dá uma trégua, Cristo manda um sol maravilhoso, irradiando energia sobre todos nós. Então comemoremos esse momento com júbilo, porque essa manifestação da natureza nos toca profundamente. É a presença de Deus em nossas vidas. O tema de hoje, emprego das riquezas, está inserido no capítulo 16, não se serve a Deus e a Mamon. Estamos nas instruções dos Espíritos. Esse tema foi orientado aqui por três espíritos, três mentores. É o Cheverry, que foi lido agora pela colega, temos o Fenelon e um espírito protetor, portanto não se identificou. Mas o Cheverry e o Fenelon são seres que, enquanto encarnados, prestaram grande serviço à sociedade, porque fazendo parte já do clero naquela época, ou seja, incursionados na religiosidade, já davam exemplo de assistencialismo, de assistência social, de compreensão do Evangelho. O próprio Fenelon fez um estudo profundo, era um teólogo também, e eles já enquanto encarnados eram para nós um modelo de abnegação, de divulgação do cristianismo. Então, essa obra que eles agora ajudam a difundir, depois de desencarnados, como contribuintes na construção da doutrina espírita através das suas instruções, nos falam sobre aquilo que eles conhecem bem, que é a ausência de bens materiais na sua vida, porque como pertencentes ao clero, aprenderam ao longo do tempo abrir mão dessa fartura, dessa materialidade que normalmente orienta todos nós. E o Fenelon, nesse trabalho de culto, à doutrina católica à época, realizou trabalhos sociais muitíssimo importantes e era respeitado na Europa pelo seu grau de zelo no estudo da doutrina espírita, aliás, da doutrina católica até então, esse purismo, essa essência do catolicismo. E depois de desencarnados, sua contribuição também foi vasta, inclusive mensagens manifestadas e publicadas na Revista Espírita, de autoria de Allan Kardec, ao longo do tempo. Então nós devemos, a doutrina espírita tem muita contribuição desses três espíritos de luz. O outro, por não termos a identificação, não podemos pesquisar a sua biografia. Mas o que é essencial nisso aí? É mais uma recomendação que o Cristo nos traz, que o Evangelho nos traz, de como lidar com a fartura, com o acervo material que nós, enquanto encarnados, portanto, pertencentes a um planeta de provas e expiações, somos treinados a utilizar. Somos criados, adestrados para usufruir dos bens materiais que a natureza dispõe e que Deus nos coloca a serviço também. Mas o próprio Cristo e a doutrina espírita vem e ratifica, amplia esse conceito, nos diz que todos os bens materiais ou que possuímos nos são dados por Deus, mas em caráter de empréstimo. A expressão que Kardec usa, nós somos usufrutuários desse patrimônio material de que dispomos. Quer dizer, temos o direito apenas de usá-lo, porque ao desencarnarmos, esses bens não têm maior significância para nós. Salvo se, obcecados pelo egoísmo, entendermos que, mesmo na vida pós-morte, tenhamos necessidade, que esse tipo de bem nos é importante.
mas o próprio Chico falava que os caixões que levam os defuntos não têm gavetas, então não dá para levar bem material nenhum. E a exortação que o Evangelho nos faz é sobre como utilizar, empregar essas riquezas que temos. E a mensagem dos três estão centradas num sentimento, numa virtude extremamente importante, a qual percebemos em qualquer leitura do Evangelho, porque a doutrina espírita é fundamentada no amor e na caridade. E essas entidades luminosas nos dizem que o melhor jeito de empregar essas riquezas que nos são dadas por empréstimo é torná-las também de uso dos nossos semelhantes. Então nos ensina a não cultuar a avareza, ou seja, o que temos, ele só será importante e frutificará em nosso favor enquanto soubermos dividir. E a mensagem lida diz que para os ricos, para os abastados, que não doem apenas o que lhes for supérfluo, ir além, dar um pouco daquilo que é essencial. Porque a caridade verdadeira não é dar o nosso excesso, o excesso de que temos, é saber dividir aquele pouco que temos. Seguindo o modelo da viúva, naquela passagem, a parábola o óbolo da viúva, que comparecendo ao templo, ali depositou as 2 moedas de que dispunha, enquanto outros, mais abastados, doavam até mais, talvez 10, 20, não importa o quanto, mas bem mais. Indagado sobre isso, Cristo, na largueza de sua compreensão, explicou que ela terá, embora tivesse dado 2 moedas, deu muito mais do que os outros, porque ela deu aquilo que lhe era essencial. Doou com sacrifício, doou com amor, e aí sim está presente o gesto de caridade. Enquanto os outros, abastados, o que deram sequer causou qualquer dificuldade de natureza material. Então, meus irmãos, o exemplo que o Evangelho nos traz é o convite a uma reflexão mais profunda do que devemos fazer com os bens materiais de que dispomos. E a gente se pergunta, como cristãos que somos, se na hora da nossa refeição, no dia a dia, alguém tocar a campainha de nossa casa e na nossa mesa estiver apenas um bife, que é aquele com o qual nos alimentaríamos, se nós seremos suficientemente caridosos de oferecer uma refeição e dispor em favor daquele faminto desse bife que é tão importante nesse momento que ele é único. E nós podemos fazer um balizamento, uma avaliação de qual será o nosso comportamento e aí nos identificarmos se estamos sendo avarentos ou egoístas, ou se estamos cumprindo esse gesto de caridade superior. Então, o ter com acúmulo, com avareza, contraria evidentemente esse sentimento de caridade que orienta ou que deve orientar os cristãos, especialmente nós espíritas. Então, nosso trabalho é dividir os talentos de que dispomos. E quando se fala em riqueza, falamos inicialmente da material, mas o Evangelho vai além. Ele nos recomenda distribuir, compartilhar os demais talentos de que dispomos, inclusive os de natureza profissional e, sobretudo, o de natureza espiritual. Então, nós, enquanto profissionais no dia a dia, médicos, enfermeiros, advogados, se nos depararmos com alguém que precisa de um sacrifício profissional nosso,
pessoa carente, está demandando uma atenção especial. Qual o nosso papel enquanto detentores de um título que muitas vezes conquistamos às custas de uma escola pública, portanto, que todos os demais cidadãos compartilharam no custo desse estudo nosso? E muitos de nós, por egoísmo, por vaidade, negamos socorro ou atendimento àquele carente, porque vencidos por uma vaidade, um egoísmo de não deu a hora do expediente, eu tenho que ir embora, né? Então deixa para amanhã. Mas aquele doente, aquele moribundo, terá vida até amanhã para que eu possa atendê-lo se eu for um médico? Se eu for um advogado, se eu deixar de socorrê-lo agora, ele não estará privado de uma liberdade de forma injusta no amanhã? Então essa é a indagação que temos que nos fazer permanentemente. Porque temos que dividir esse potencial de conhecimento que nós angariamos ao longo do tempo. E como cristãos e espíritas, nós temos um papel muito mais importante, porque temos conhecimento, o privilégio de conhecer ou de inserir em nossas personalidades as virtudes pregadas pelo Cristo. Então, o bom cristão, o espírita, que tem essa oportunidade de conhecer o amor na verdadeira acepção da palavra, ele também tem o dever de dividir o seu tempo prestando socorro a alguém, prestando assistência a alguém que demande esta atenção. É o aconselhamento para quem está desesperado, para quem teve uma perda familiar séria, portanto está premido por fatores emocionais que demandam um sentar, conversar, entregar um livro que possa, através da leitura, possibilitar a esse companheiro que conheça um pouco a visão do que é perder no sentido espiritual, porque não temos perda. Qualquer que seja o fato que nos ocorra, terá decorrido da providência divina ou será um curso natural da nossa vida. Então nós, espíritas, temos o dever de compartilhar essa paz interior que a gente já está se habilitando a usufruir nos momentos de maiores dificuldades. Um outro gesto de compartilhar esses talentos que temos é investir o nosso tempo em benefício do nosso semelhante lá fora, mas também na casa espírita. Porque à medida que nos concentramos aqui, em prece permanente, né, ou em prece em conjunto, estaremos ampliando a energia que doamos, agregada à energia que a espiritualidade disponibiliza em favor de todos nós, estaremos colaborando com o tratamento de muitos de nós que aqui está merecendo esse apoio da espiritualidade. Esse é um gesto também de distribuir o que temos. É o passe magnético que, enquanto médium, eu tenho o dever, tenho que ter a sabedoria de compreender que eu sou essencial à casa espírita, porque na transmissão do passe, ali também tem uma dose de amor, de energia, que vai colaborar com o meu semelhante para que ele se reequilibre. Então, essa também é uma riqueza que temos que aprender a dividir. Enquanto médiuns, não somos melhores do que ninguém. Nós somos servos do nosso semelhante, porque é um dom que nos é dado como prova, e como bons investidores que devemos ser, temos que ampliar esse benefício para que atinja os outros, porque isso também nos engrandecerá. Especialmente porque temos a convicção de que com o nosso desencarne não seremos melhores do que somos hoje. Então, se quisermos ter uma vida pós-morte de dignidade, né, uma vida digna, né, uma vivência espiritual com dignidade, com respeito de quem lá estiver, dos demais companheiros que lá estiverem, temos que já trabalhar desde agora, para que não nos lamentemos no momento da transição, quando a prestação de contas a gente faz.
aquele balanço que todos nós, nos momentos de dificuldade e no risco de um desencarne, a gente se faz. Às vezes, no momento que a gente perde um parente, a gente se imagina, se estivesse no lugar, como que seria? Como é que está a minha vida? Então, esse balanço, ele é fundamental, porque ele é que vai nos dar a nossa performance nesta caminhada. E cada vez que nos indagamos o que temos feito pelo nosso próximo e não tivermos um saldo positivo, a luz vermelha se acende e chega o momento de ampliar a nossa energia para nos agregarmos aos nossos semelhantes. E esse trabalho de distribuir essas riquezas que temos demanda uma elaboração psíquica capaz de vencer o egoísmo, que todos nós sabemos é a chaga da humanidade. Nós temos dificuldade de distribuir o que a gente tem, de dividir. Meu carro é só meu, não posso emprestar nem para o filho, nem para a esposa, né? A gente tem esse pensamento de que estar comigo está melhor do que na mão de outra. Mas quantos precisam, às vezes, de um transporte para chegar a um hospital para um atendimento de urgência? Então, o nosso desafio continua sendo o combate a esse equívoco, a esse defeito que tanto nos prejudica, que é o egoísmo. É o enxergar somente a si mesmo. É não sentir a dor do outro. É não buscar o outro. Muitas vezes, em momentos de sofrimento, a gente, por egoísmo também, a gente se nega a pedir um socorro. Por vaidade. Não queremos mostrar nossa fragilidade, a gente prefere ficar na dor, no sofrimento, do que compartilhar com alguém que pode nos ajudar. Daí a importância de nós, trabalhadores da casa espírita, desenvolvermos esse sentimento de assistencialismo, da assistência espiritual espírita. O saber receber quem ali adentra, porque pode ser ali um ser portador de profundo sofrimento, que numa conversa de 10, 15 minutos é capaz de tirar esse peso, porque muitas vezes o problema não é tão grande quanto se imagina. É porque nós às vezes estamos tão focados nessa dor que a gente não consegue encontrar uma saída. Por isso que os terapeutas estão tão bem sucedidos economicamente, porque o momento é de crise, assim, momentos de muitas dificuldades emocionais. Às vezes um pequeno problema que a gente tem, a gente dá uma dimensão tão grande, e quando chegamos ao consultório dele, com algumas conversas, a gente já percebe que o sofrimento era indevido, que era um exagero na percepção da nossa dificuldade. Com isso a gente pode observar o quanto o outro é importante na nossa vida. Seja para nos criticar, e o inimigo faz isso se faz com severidade, muitas vezes faz com absoluta verdade. Então nós temos que estar ouvindo o que o nosso inimigo tem contra nós. Porque o amigo aconchega, o amigo, por excesso de amor, nos ajuda a inibir a verdade, e o faz por amor, não é deslealdade. É esse amor forte que temos dentro de nós. Então, a partir desse momento, e nós temos dito que o conhecimento ele só é importante se ele for capaz de ampliar a nossa inteligência, se ele for capaz de nos transformar. E essa compreensão hoje, através das 3 mensagens das instruções dos Espíritos, nós estamos tendo um outro norte de como empregar os nossos bens, sejam eles materiais, sejam eles espirituais. É o dividir com o próximo, é o compartilhar. E como espíritas, aprofundando o nosso conhecimento, a nossa responsabilidade também se amplia. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós temos
um dever de alterar, né, de introjetar esse conhecimento nas nossas personalidades e, a partir de hoje, começar a dividir um pouco mais, a ver o outro como nós, amando-o tal qual nos amamos. Essa é a orientação do Cristo, além de amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador. Então, meus irmãos, temos a partir desse momento um compromisso maior de transformarmos-nos a cada dia um pouco mais. E o primeiro passo é uma reflexão que devemos fazer a partir de hoje. O que eu posso compartilhar? E não é dar o supérfluo, porque o supérfluo não exige esforço, e sem esforço não há caridade, né? É ir um pouco além, é o dividir com amor, é o abraçar, né? Sem censura, né? O abraço do afeto, né? Fraternal, é o falar um bom dia com alegria, porque até nesse gesto salvam-se vidas, porque muitas pessoas desesperadas ficam em si mesmadas, ficam ilhadas, e quando nós, se percebemos isso, não formos atrás e perguntar: como está você? Como estão os seus familiares? Está tudo bem? Você está triste? Esse é um dever que nós temos que ter. É óbvio, respeitando a privacidade da pessoa, mas aquele semelhante tem que ter a confiança de que tem em nós um parceiro para sentar, se abrir e compartilhar as suas dores. Porque na linguagem do Francisco de Assis, é dando que recebemos. Se não compartilhamos, não nos credenciamos. Amanhã, estando na miséria, seja material, seja espiritual, não estaremos merecendo o compartilhamento do nosso semelhante. E só vamos conseguir realizar isso quando vermos no outro a nossa própria pessoa. Aquela pessoa que chora, se você se imaginar no lugar dela, o seu coração se abre e sua disposição de ajudar aumenta. Então, com essa pequena notícia aí desse gesto de caridade, desse desprendimento da materialidade, fica a mensagem do Evangelho, traduzida ou interpretada por esses três espíritos de luz, para que possamos, a partir de hoje, zelar pelo bom emprego das nossas potencialidades, sejam materiais ou imateriais, dos nossos talentos, dos quais a gente se gaba tanto, né? Do sucesso profissional, da inteligência e do patrimônio que adquirimos. Tudo isso é transitório na nossa vida. O que há de permanente são as conquistas espirituais. E essas também têm que ser divididas democraticamente, mas com muita fartura. Porque virtude, a hora que você multiplica, você as recebe. Então fica aí essa mensagem modesta, mas de reflexão profunda, para que amanhã, com esse novo conhecimento, possamos ser um pouco melhores do que somos hoje, porque essa é a caminhada, um degrau a cada dia, e se não pudermos dar esse passo hoje, assumamos o compromisso de fazer amanhã, porque o espírito é imortal. Não adianta preocuparmos com o tempo, temos que preocupar em fazer e fazer bem feito. Que o Cristo nos ampare, hoje e sempre. Assim seja. Queridos irmãos, esse momento é de encerramento dos trabalhos, tal qual no início, o silêncio é fundamental, porque é o momento que evocamos a presença da espiritualidade amiga, e o comparecimento das entidades superiores só ocorre em ambiente de profunda harmonia. Então, se pudermos, vamos fechar os olhos, nos olhar intimamente e pedir ao Cristo que nos ampare, nos aconchegue,
eliminando de nós, através dos seus mensageiros, os sentimentos nocivos à nossa estrutura emocional, nos ensinando a amar mais do que sermos amados, a compartilhar aquilo que temos de melhor, seja de material como imaterial, mas sobretudo agradecer pelo dom da vida, agradecer por pertencermos à família espírita, agradecer pela presença desta casa que nesse mês completa 43 anos em nossas vidas, para que o conhecimento que vimos adquirindo ao longo do tempo possa nos tornar melhores, mas sobretudo agradecer por aquela família que nos espera lá fora, talvez com dificuldades, com desacertos, mas que possamos, enquanto filhos de Deus, poder ser o coordenador do reerguimento dessa família que às vezes está dilacerada por algum dano, etc. Que sejamos o mensageiro do amor fundamentado no Evangelho do Cristo. Peçamos ainda, meus irmãos, a fluidificação das águas para que nelas sejam depositados os lenitivos necessários à cura das nossas dores físicas ou espirituais, abençoando a cada um de nós. Peçamos também que o nosso retorno às nossas casas e o fim de semana seja de muita paz e amor. Obrigado, Cristo, pela sua presença em nossas vidas. Que assim seja.